Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre um curso em milagres. Hoje faz um mês, né, que eu tô estudando o livro, tô lendo o livro texto e fazendo, né, as lições. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito das minhas primeiras percepções, né, com a leitura do livro texto e das lições. As pessoas que têm curiosidade a respeito do livro, né, com relação à espessura, porque as pessoas só falam, é um livro denso, né, é um livro grande, assim, é um livro grosso. Ó, deixa eu ver se dá para vocês darem uma olhadinha. Olha só, realmente é um livro denso, tá? É composto por 3 livros, por isso que é tão denso, que é o livro texto, onde Jesus ele explica tudo, né, absolutamente tudo a respeito dos milagres, né, da expiação, da culpa, enfim. O livro texto ele vem explicando tudo pra gente. Depois do livro texto vem o livro de exercícios, que são 365 exercícios, né, que o ideal seria fazer um exercício por dia, né, para que tenha que seja feito concluído em até um ano. Eu confesso que eu não estou fazendo assim. Tem exercícios que eu fico 2 dias fazendo, sabe, meditando mesmo a respeito. E aí depois vem o Manual dos Professores, que é o terceiro livro. Os 3 livros em um, né? Esse Manual dos Professores traz as principais perguntas, né, que a gente tem a respeito de tudo. E Jesus ele vem respondendo a muitas perguntas. Então esse terceiro livro é o manual. Eu não comecei ainda a leitura do Manual dos Professores, eu tô só na leitura do livro texto e as lições, que às vezes é uma por dia, às vezes eu levo 2 dias, 3 dias para fazer uma, né? Enfim, tem sido assim. O que eu tenho achado, né, do estudo do livro? Eu sou ressonante, né? Tô na terceira onda da ressonância harmônica. E essa terceira onda, na verdade, eu não pedi muita coisa. A primeira e a segunda eu pedi coisas. A minha lista foi assim, absurda, de tanta coisa que eu pedi. Eu acabei me equivocando. Na verdade, pedi coisas que de verdade eu nem queria, né? O estudo desse livro traz uma clareza assim que a gente às vezes pede coisas olhando de dentro de um lugar que não é o nosso lugar verdadeiro. Então a gente pede as coisas de um lugar que não é um lugar de paz. E são desejos que não são o nosso desejo de verdade, né? Que não é aquilo que a gente que a verdade em nós realmente deseja experienciar. E eu descobri isso através da leitura desse livro, comparando, né, com os pedidos da ressonância harmônica. Eu entendi que muita coisa do que eu pedi lá veio de um lugar de medo, de escassez. E aí eu entendo porque que muita coisa que eu pedi eu não recebi. Eu recebi muita coisa, mas também teve muita coisa que eu não recebi, porque justamente veio assim de um lugar mesmo de medo, de escassez, de dúvida, de pavor, enfim. A leitura dele tem sido incrível e desafiadora. Desafiadora por quê? Porque esse livro ele vai na contramão de tudo que a gente aprendeu, né, no mundo a respeito da vida, a respeito de nós, né, a respeito da dor, da morte, né? Então, assim, você vive 37 anos da sua vida escutando que você é pecador, que você paga por um pecado que Adão e Eva cometeu lá atrás.
E você traz, né, você carrega toda essa culpa a nível inconsciente, mas a gente carrega toda essa culpa do pecado. Então a gente aguarda o tempo todo a punição, porque a gente carrega essa culpa, né? Porque a gente pecou, que Adão e Eva pecou e a gente pecou através dele em um certo nível. Então assim, esse livro ele vem desconstruindo tudo isso. Por isso que eu falo para vocês que assim é uma leitura bem fantástica, é libertadora, porque quando a gente entende que a gente não fez nada e que a gente é inocente, a liberdade acontece. Jesus fala que quando a liberdade chega, o Filho de Deus percebe que sempre foi livre. Quando a gente reconhece essa liberdade, a gente descobre que a gente sempre foi livre, né, da culpa, do pecado. Então, é fantástico entender, né, que a gente sempre foi inocente, que a gente nunca fez nada do que a gente acredita que a gente fez. E essa paz é uma paz assim que excede o entendimento, que a gente começa a acessar. Tem apenas um mês que eu comecei o estudo do livro, mas é incrível. E desafiadora por quê? Porque o ego ele percebe que conforme a gente vai andando em direção à verdade, a luz ela dissipa a escuridão. Então, conforme a gente vai andando em direção à verdade, o ego ele vai ficando apavorado, e ele tem motivos para se apavorar, porque ele é criado de uma ilusão na nossa mente, desse medo, né, do pecado. Ele foi criado a partir disso, né, esse medo, essa culpa de que a gente se separou, né, de Deus e que a gente pecou e que a gente fez um monte de coisa. Conforme a gente vai caminhando, né, então esse livro ele chegou para mim assim mesmo como um caminho, porque existem vários, né, esse livro é só mais um. Esse livro ele chegou para mim nesse momento como um caminho de luz para mim trilhar. E conforme eu percebo que eu estou andando, né, sentido a verdade, que eu ainda estou no comecinho, né, tem apenas um mês que eu comecei o estudo, mas conforme eu vou estudando, eu vou andando em direção à verdade do que eu sempre fui, eu percebo o medo, que não é meu, mas que é do ego, porque ele sabe que conforme eu vou de encontro com a verdade sobre mim, ele não vai ter sentido algum, né? Então, eu percebo que tudo, eu tenho, principalmente durante as práticas dos exercícios, a gente vai percebendo que nada desse mundo aqui significa coisa alguma, porque esse mundo é ilusão, né? Os indianos chamam de Maya, né? A física quântica fala que é a Matrix, né? Então nada disso aqui é verdadeiro, nada disso aqui é real. Esse corpo, né, é só um instrumento. E a verdade é que a gente não está aqui, a gente está em Deus. E conforme a gente vai estudando, né, vai se aprofundando nos estudos, essa verdade ela vem de uma forma assim muito clara. E a forma como Jesus ele fala com a gente dentro desse livro é completamente diferente de quando eu li a Bíblia. Por quê? Quando eu li a Bíblia, a consciência que eu tinha era completamente diferente. Eu era, né, de uma determinada religião e a gente carregava essa culpa de que a gente era pecador, que a gente precisava se humilhar para Deus, né, que a gente era pecador e pronto, acabou, e a gente era pecador. Então, a consciência que eu tinha quando eu li a Bíblia, né, e eu ouvia Jesus falar comigo, Jesus ele falava através de parábolas, porque a consciência das pessoas naquela época, elas não tinham elas não conseguiriam entender se ele falasse de uma forma tão explícita como ele fala aqui. E isso que é mais incrível. Inclusive, só durante um mês que eu estou estudando, eu não contei, mas assim, tem muita passagem bíblica de Jesus corrigindo a forma como foi passada pra gente. Então, assim, as pessoas elas entenderam tudo de uma forma distorcida a partir desse lugar do medo. Quando Jesus ele
ele fazia o que ele fazia, ele curava, né? Ele ressuscitava, ele só era amor. Então, quando ele veio, ele só veio ensinar isso pra gente, que só o amor era real, que a gente não precisava reagir a nada. É disso que o livro trata, na verdade. Que a gente não precisa reagir a nada, porque só o amor é real. Só Deus é real e só o amor é real. Então, ele falava em parábolas, porque realmente as pessoas não tinham a mínima condição, né, de compreender como ele fala hoje aqui. Nesse livro, ele coloca, assim, as cartas na mesa, sabe? Ele fala as claras, sem papas na língua. É isso. E foi tudo tão distorcido, né, a forma que passaram pra gente. Os apóstolos, eles fizeram o melhor que eles puderam, com a consciência que eles conseguiram naquela época. E ainda assim, ainda foi muita coisa, né, distorcida. E Jesus, ele vem corrigindo, né? No livro, ele só um pouquinho, né, que eu li, eu tô ainda no capítulo 7 do livro. Ele corrige muita coisa. E assim, com relação às percepções assim que eu tenho, né, que eu tive desse um mês de estudo, é isso, sabe? Eu tenho é até difícil de escrever. Jesus, ele cita aqui que a revelação é diferente, a diferença, né, da revelação para os milagres, porque a revelação é algo que você não consegue descrever, que é algo só entre você e Deus. Os milagres é a sua percepção, né, que vai mudar, é a forma como você enxerga principalmente o irmão. Então você não olha mais e enxerga pessoas ou corpos, você se enxerga. Quando você olha para esse mundo, você vai ver que só Deus existe e você vai ver Deus em cada ser, em cada pessoa, em cada animal, em cada árvore. Você vai ver Deus em tudo, né? O milagre, ele faz essa correção na nossa percepção. A gente vai olhar de um lugar onde Jesus está, que é a mente de Deus. Então a gente vai começar a enxergar o mundo desse lugar, e desse lugar só se enxerga a perfeição. Por isso que Jesus curava, né, e fazia tudo de perfeito que ele fazia, porque ele não enxergava esse mundo aqui. E o livro, ele fala que Deus, ele não vê esse mundo da forma que a gente vê. Que esse mundo que enxerga é o ego. Por isso que eu falei lá no comecinho do vídeo, né, quando a gente pede muita coisa de acordo com o medo, com a falta, com a escassez, foi o que aconteceu comigo, né, os pedidos da ressonância harmônica. Deus, ele não enxerga esse mundo da forma que a gente vê, né? A dor, o sofrimento, isso é tudo ilusão da nossa mente. A gente enxerga baseado em mentiras. Deus só vê a verdade. E Jesus, ele enxerga desse lugar da verdade e do amor, que é a mente de Deus. E desse lugar é que Jesus corrige a percepção, que é a nossa forma de olhar, e isso é o milagre, né? O milagre nada mais é do que mudar a forma que a gente vê o mundo para enxergar da forma certa, né? Eles falam que a gente tem duas mentes, que é a mente errada e a mente certa. A mente errada é a mente do ego, que é essa que a gente está acostumado, que a gente, né, criou um pecado, criou culpa, criou, enfim. A gente vive baseado em cima disso. E a mente certa, que é a mente de Deus, que é onde Jesus está. Na verdade, onde todos nós estamos, mas a gente está dormindo, né? Ele fala que a gente cai em sono profundo e não lembra. E esse livro é para nos lembrar. E essa é a sensação, né? Nesse um mês que eu estou estudando, eu tenho a sensação, a cada texto assim que eu leio, eu tenho a sensação que eu descubro algo, que eu lembro de algo, que eu ainda não sei exatamente o que é, mas essa é a percepção que eu tenho, que eu tô lembrando. Tô lembrando, e isso é fantástico, né? Porque a ideia do livro justamente é lembrar a gente do que a gente esqueceu. E ele fala que todos nós vamos lembrar um dia. Isso é fato, porque enquanto o único Filho de Deus não se lembrar do que ele é, a filiação, a criação, ela não vai estar unida, que é como Deus criou, né? Deus, ele criou a gente, todo mundo unido. Então, enquanto a gente enxergar o outro, enquanto tiver alguém se imaginando ou se vendo separado de um irmão, a filiação, ela não está completa, a criação não está completa. Mas é bem interessante, assim. Eu vou estar trazendo, né, aqui para o canal as minhas futuras percepções de como que vai estar sendo, né, no decorrer. É um estudo longo e contínuo, e acredito que eu vou passar aí um tempo interessante estudando ele. Mas é isso, eu indico muito, né, para quem quer, ou para quem já está no caminho do autoconhecimento, ou até mesmo para quem deseja começar, eu indico.
Só que eu indico que você comece o estudo e você estude ele com... Como é um livro denso e tem uma linguagem assim um pouquinho mais difícil, para quem está começando, eu indico que também estude junto com alguém aqui no YouTube, tá bom? Procura algum canal, tem bastante gente que faz leitura comentada, eu não faço ainda, mas tem bastante gente aqui que faz, que ajuda bastante, tá bom? Mas é isso, eu indico, tá? O link do livro tá aqui embaixo para quem quiser adquirir. E é isso.